Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui quem está falando é o professor Emanuel, o professor de vocês de Geografia. E assim, eu queria estar dizendo para vocês que vai dar tudo certo, certo? E que não se apavorem nesse momento de pandemia, não fiquem assustados, se cuidem, né? Porque basicamente o que a gente precisa para não se apavorar e não possivelmente não contrair o vírus é se cuidar. Então se cuidem, interajam apenas via internet. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos já entrando em contato com as aulas presenciais e vamos lá para a nossa videoaula. Bem, pessoal, essa videoaula ela é exclusivamente dedicada aos alunos da Escola Epitácio Brito, do nono ano do ensino fundamental, especificamente para os alunos do nono A. Porém, se os outros alunos do nono ano, das turmas de nono ano, quiserem estar utilizando, fiquem à vontade. O tema de hoje que nós iremos abordar são as ordens econômicas mundiais. E aí nós temos basicamente duas ordens, a velha e a nova ordem mundial, que nós iremos estar analisando ao longo dessa aula, separadamente, cada uma delas. Pessoal, para deixar claro, nós iremos estar utilizando nessa nossa aula para poder desenvolver os conceitos. Nós estaremos utilizando a leitura de imagens. Esse é um método praticamente infalível, é um método que eu encontrei para poder estar repassando o conteúdo de uma forma mais rápida e clara e objetiva, para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. Você deve estar se perguntando, na verdade, o que vem a ser a velha e a nova ordem mundial. Essa velha e essa nova ordem mundial, pessoal, ela vem a ser basicamente as ordens econômicas que a gente já teve no mundo. Nós tivemos uma velha, uma antiga ordem mundial, que nem é tão antiga assim, e nós temos atualmente uma nova ordem, ou seja, uma nova forma de se fazer economia. Basicamente, a ordem mundial, pessoal, ela vai estar baseada na economia, para fim econômico. E por que eu coloquei essa imagem aqui dos representantes dos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos e da União Soviética? Porque o que vai marcar basicamente a velha ordem mundial vai ser esse conflito que vocês basicamente já estudaram e que já têm conhecimento sobre ele, que é a Guerra Fria. A velha ordem acontece no período de 1989 e ele é conhecido como Guerra Fria. Então é isso, pessoal. A velha ordem ela vai se configurar como uma Guerra Fria. Nós já estudamos o conflito Guerra Fria, porém essa parte, né, de ordens mundiais a gente está vendo agora, só que não é algo novo para vocês. Só que a gente vai estar vendo de uma outra forma. Nós estudamos o conflito mais profundamente, mais a fundo. Agora a gente vai analisar o conflito de uma forma econômica. Qual o impacto econômico que esse conflito teve e gerou a partir dessa velha ordem mundial e como surgiu a nova ordem mundial que a gente conhece hoje. O período que começou essa velha ordem mundial foi após a Segunda Guerra Mundial, que logo aí se inicia a Guerra Fria. E a velha ordem mundial também, ela também é conhecida como, imaginem aí, tentem adivinhar. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo e tentar deduzir o que vem a ser esse outro nome. Então vamos lá. Como mostrado na imagem, pessoal,
está sendo demonstrada, está sendo ilustrada uma pessoa segurando dois rostos, ou seja, representando a bipolaridade. Eu não estou tentando aqui de forma alguma tentar romantizar a bipolaridade. A imagem que eu peguei foi apenas para ilustrar essa ideia de bipolaridade que é muito conhecida na Guerra Fria. Então a velha ordem também é conhecida como a ordem bipolar, ou seja, o mundo foi dividido em duas partes, em dois blocos econômicos ou blocos de ideologias diferentes. E aí nós tivemos, como nunca aconteceu no mundo, uma ordem mundial que foi dividida em duas partes. Então, por isso nós chamamos de ordem bipolar. E o que vem a predominar na velha ordem são as seguintes nações: os Estados Unidos e a União Soviética. Por isso eu coloquei aí a bandeira dos dois. A velha ordem bipolar. A velha ordem bipolar e a sua influência. Então vamos lá. Pessoal, qual era a necessidade que os países tinham de se aliar a algum dos blocos econômicos? Por exemplo, nós tínhamos os blocos capitalistas, que eram aliados aos Estados Unidos, e os blocos socialistas, que eram aliados à antiga União Soviética. E aí o que acontecia? A necessidade de tentar se afirmar dentro de um dos blocos gerava um certo status econômico. Então, se, por exemplo, você era aliado de um dos blocos, além de você ter status, você tinha também algumas regalias, né? Que a gente vai ver no decorrer da aula. Era importante ser aliado de algum bloco, como eu já comentei. Havia essa necessidade por parte dos países, mas não era obrigatório. Eu não estou querendo aqui dizer que nessa época os países eram obrigados a participar de um dos blocos. Porém, no pensamento de alguns presidentes, de alguns líderes de países, a necessidade era grande, porque seria o quê? Seria uma oportunidade. Se um dos blocos ganhasse, então por exemplo, se eu tivesse aliado a um bloco e esse bloco ganhasse essa guerra ideológica, então automaticamente eu seria aliado a uma das potências econômicas, porque a disputa entre esses dois blocos era basicamente isso: se tornar a maior potência econômica do mundo. Aqui nós temos uma charge, pessoal, que na verdade é uma crítica social, né, ao mundo bipolar. Um dos meninos fala o seguinte, não dá para ler muito bem, né, mas ele fala o seguinte: eu tenho um carrinho e você não. E o outro responde: para que eu quero um carrinho se eu tenho um tanquinho? E aí ele responde ironicamente e diz assim: ah, é? Então eu tenho um aviãozinho. Então o cara vai lá, né, e tem acho que é o avô, basicamente, pode ser que seja o avô deles, né? E aí ele fica pensando: ah, a Guerra Fria. Então basicamente era isso, pessoal. Os dois blocos econômicos, eles ficavam nessas disputas birrentas, né? Eles não chegaram a entrar em combate direto, como é de conhecimento de vocês, por isso o nome Guerra Fria. Então eles ficavam nessas disputas, né, nessas intimaçõezinhas. E aí, eis que eu tenho um foguetinho espacial, que faz referência, essa última parte da charge faz referência a um dos fatos que nós já conhecemos, que foi a corrida espacial. Né? Foi a corrida espacial que aconteceu durante a Guerra Fria, que era a disputa que os dois blocos tinham, a necessidade que os dois blocos tinham em provar para o mundo qual dos dois blocos tinha mais tecnologia espacial.
né? Tanto que eles fizeram essa corrida espacial. Um dos blocos lançou um cachorro até a Lua e o outro lançou um cachorro ao espaço, perdão, e o outro supostamente foi o primeiro homem que chegou à Lua. Principais atitudes de status na Guerra Fria. Como eu falei antes, como eu comentei antes, alguns países se aliavam aos blocos, pensando nas regalias e nas possibilidades que eles poderiam ter aliando-se a algum deles, né, a algum dos blocos. Por exemplo, a corrida armamentista foi um dos fatos que aconteceu. Imagine só, se no caso dos Estados Unidos, que lançou o primeiro homem à Lua, na corrida armamentista, os dois blocos eles estavam numa disputa de fabricação de armas, ou seja, os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos como a Rússia, a antiga União Soviética, eles deram tudo que eles tinham de investimento em armas. Então fizeram de tudo, gastaram até o que não tinha para poder provar que eles tinham muitas armas. Então, ou seja, porque na cabeça deles eles estavam sendo ameaçados, né? E também é tanto que todos os dois blocos tinham realmente poder de armamento para iniciar uma guerra. A corrida espacial, como já foi comentada antes, eles estavam tentando fazer essas investidas espaciais para poder provar para o mundo quem tinha mais tecnologia. No final, os Estados Unidos acabou se sobressaindo nessa parte porque lançou o primeiro homem à Lua. E no caso, a União Soviética foi até ridicularizada pelo fato de ter feito um teste espacial com um animal, né? A criação de órgãos econômicos, perdão aqui, eu esqueci de colocar o S, mas são os órgãos econômicos, no plural. E apoio aos blocos. Criação de órgãos de apoio militar dos blocos. Bem, pessoal, essas duas últimas são basicamente o seguinte: cada bloco criou a sua estratégia militar e a sua estratégia econômica de dar suporte aos países que eram aliados a eles. Por exemplo, os Estados Unidos criou a OTAN, que até hoje é conhecida, e é uma das únicas organizações que permaneceu até os dias de hoje, né? Algumas criadas pela União Soviética não permaneceram, mas não cabe a gente comentar muito, se aprofundar muito nesse tema, porque nós temos outras questões a debater. O fim de uma velha ordem. Pessoal, o fim dessa velha ordem mundial ele foi marcado por dois fatos. Primeiramente, essa imagem que demonstra a queda do Muro de Berlim. Essa foto foi retirada de um filme. A queda do Muro de Berlim ela marcou basicamente o final dessa Guerra Fria. O rompimento do Muro de Berlim. E o segundo fato que marcou o fim dessa velha ordem mundial, ou seja, da Guerra Fria, foi a queda da União Soviética. Ou seja, a União Soviética ela investiu tanto em armamento, investiu tanto em outros países que ela acabou quebrando economicamente. Então não teve condições de ela prosseguir na Guerra Fria. Então ela saiu derrotada e os Estados Unidos, com o seu bloco capitalista, conquistou bastante espaço e se expandiu bastante, né? Se tornou a principal potência econômica na época. A nova ordem mundial ela tem princípios multipolares. Lembra que
Na ordem bipolar, ou seja, na velha ordem, os princípios eram o quê? Eram bipolares, ou seja, o mundo era dividido em dois blocos econômicos, de um lado o bloco capitalista, de outro o bloco socialista. Só que uma característica que vai diferenciar a velha ordem da nova é exatamente isso, a multipolaridade, ou seja, essa nova ordem mundial, ela tem ela tem um princípio multipolar, ou seja, não só dois blocos vão estar participando dessa disputa de poder, mas a partir de agora, mais de dois países, no caso, os Estados Unidos, Alemanha, China e Japão. Pessoal, é o seguinte, entenda o que? A partir do início da nova ordem mundial, esses serão os 4 países que irão estar disputando o pódio aí de superpotência mundial. E aí você percebe ao longo do tempo, se você for estudar melhor sobre isso, que hora ou outra os Estados Unidos ele tinha uma leve queda, e aí a China alavancava como potência mundial, e depois os Estados Unidos começavam a alavancar novamente, mas sempre os 4 nessa disputa de poder. Lembrando que eu não estou aqui querendo dizer que uma guerra fria continuou nesse momento, mas que a disputa dessa nova ordem era uma disputa econômica, certo? Então, tudo que os Estados Unidos, a Alemanha, a China e o Japão faziam no mundo era para conquistar um espaço econômico, certo? Então, todas as atitudes que esses 4 países tomavam eram para conquistar uma economia mais elevada, digamos assim. A nova ordem mundial também tem princípios unipolares. Mas como assim, professor? Você acabou de falar que a nova ordem mundial ela é multipolar porque vários países estão disputando a economia mundial. Sim, porém, esse conceito de princípios em unipolares vem a ser o seguinte: os Estados Unidos, apenas os Estados Unidos está envolvido nessa parte da nova ordem mundial. Por quê? Por que ele é o principal? Por que ele é a principal potência nesse caso? Porque aqui, pessoal, nós estamos falando de uma coisa chamada poder bélico, ou seja, o poder, a quantidade de armas, a quantidade de bombas atômicas que um país tem. Então, a partir da nova ordem mundial, os Estados Unidos foi o principal país que ele começou a investir nas armas, ele começou a investir em tecnologia de bombas, né? Ele foi se preparando para uma possível guerra e possivelmente aí tentar demonstrar para o mundo. Não é à toa que até hoje nós conhecemos os Estados Unidos como referência de tecnologia em armas, e por isso nós temos esse conceito de unipolaridade. Então, na questão das armas, nós temos a unipolaridade com os Estados Unidos, e na questão econômica, novamente voltando aqui, a nova ordem mundial ela vai ser multipolar com os 4 países que nós já citamos agora na questão da economia. Nós não poderíamos passar por esse tema, velha e nova ordem mundial. Pela velha até que a gente poderia passar, mas pelo tema nova ordem mundial a gente não poderia deixar de citar de forma alguma o principal marco dessa nova ordem mundial.
Os Estados Unidos, assim como as outras potências, principalmente os Estados Unidos e a China, eles começaram a investir bastante em tecnologia. Tecnologia de comunicação, tecnologia de eletrodomésticos, tecnologia de transportes, enfim. Então, essa globalização significa que novas tecnologias, novos aparatos, por exemplo, celulares, smartphones, notebooks, televisões de smart TVs, carros elétricos, todas essas possibilidades, elas chegaram a partir da nova ordem mundial, porque ocorreu aí um processo de globalização, ou seja, os produtos que antes não chegavam em alguns países começaram a chegar. Por quê? Porque os Estados Unidos e a China começaram a produzir esses produtos, começaram a criar e a produzir e exportar. E esses produtos foram chegando a todos, né? Só que aí, como a gente pode perceber, todo o processo tem os seus prós e os seus contras. O benefício da globalização é exatamente esse, que atualmente um dos objetivos, um dos benefícios que a gente está utilizando hoje, que é da globalização, é a comunicação à distância. Graças à globalização nós podemos nos comunicar nesse período de pandemia, uma possibilidade que a gente não teria na velha ordem mundial. Então, está aí um dos benefícios. Porém, um dos malefícios ou os contras, né? Que nós temos os prós e os contras. Os contras são basicamente o quê? Primeiramente, a poluição do ambiente, a poluição do meio ambiente. Por quê? Porque imagine só, para poder produzir esses celulares, produzir vários outros produtos, é preciso de indústrias. E essas indústrias, para poder produzir, elas precisam de fábricas, né, que vão gerenciar ali o seu produto, e essas fábricas elas poluem o meio ambiente. Então, um dos malefícios é a poluição do meio ambiente. É tanto que nós vemos aqui na segunda imagem, representando os contras do planeta com as indústrias e a poluição dos rios, enfim. Então a globalização ela não só traz benefícios, mas como ela traz também os seus contras, né? Bem, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje para por aqui. E aqui eu tenho alguns lembretes sobre os exercícios. Os alunos deverão fazer a entrega dos resultados dos exercícios em até no máximo às 22 horas de toda quarta-feira. A entrega acontecerá por meio de registros de fotos das questões respondidas em minha conta privada do WhatsApp. Estarei tirando dúvidas relacionadas às atividades no período das 8 horas da manhã até as 11h30. Pessoal, um lembrete, mais um lembrete que eu não coloquei aqui. Sobre a correção das atividades, é o seguinte, eu estarei corrigindo as atividades toda próxima quarta-feira. Por exemplo, na quarta-feira de hoje, eu irei repassar as atividades para vocês irão responder. Na próxima quarta-feira eu estarei corrigindo essas atividades, ok? Então, ao final de cada dia, até as 22 horas, vocês irão fazer o quê? Vocês irão estar dando um retorno, vocês estarão dando um retorno sobre as atividades, certo? Se vocês concluíram a atividade ou não. Esse retorno, eu prefiro que seja no privado, certo? Ou você pode estar falando também no grupo de WhatsApp, no momento que eu perguntar sobre a conclusão das atividades. Então a gente vai fazer assim.
E eu estarei tirando as dúvidas nesse período que eu deixei claro aí para vocês. Aqui nós temos 3 questões que são relacionadas ao tema que nós abordamos. Vocês vão pausar o vídeo ou, se quiserem, tirar o print da tela para poder copiar no caderno ou só responder, fiquem à vontade. Mas vocês terão que responder essas 3 questões, certo? E as outras questões que eu vou mandar no grupo de WhatsApp. Obrigado pela atenção. Cuide-se bastante, cuidado, certo? Nesse momento a gente precisa de bastante cuidado e respeite o isolamento. Então, pessoal, foi isso. Obrigado pela atenção novamente. Até mais. Até a próxima aula.